Ao meu lado, meu amigo Judson Gugel, professor de administração, também coordena a pós-graduação de logística da UNP. A gente vai falar de um assunto muito interessante. A construção civil, ao longo dos anos, não deu a devida importância à sua área de manufatura, o canteiro de obras. A preocupação dos gestores com o canteiro de obras sempre foi relacionada aos aspectos técnicos dos projetos arquitetônicos, estruturais, entre outros, sem a merecida preocupação com os desperdícios, prazos e retrabalhos, ou seja, com o gerenciamento do fluxo de suprimentos. O capital das empresas foi sempre empregado com investimentos na área técnico-estrutural, percebendo-se uma grande carência de recursos no desenvolvimento de outros frentes, que no primeiro momento aparentam não impulsionar a produção, entre elas a logística. É sobre esse assunto que nós vamos debater agora com o professor Judson Gugel. Seja muito bem-vindo. Obrigado, David. Obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores. Professor Judson, hoje, muito mais do que nunca, a logística está em evidência, né? Precisa-se produzir mais em menos tempo. É necessário um planejamento muito afiado, muito bem elaborado para ter uma execução excelente ou na busca da excelência. E aí aparece a logística como uma ciência hoje que vem dar esse suporte, que vem ter essa presença marcante e primordial, principalmente na construção civil, que é uma área que abrange vários insumos. Se não me engano, uma das maiores, mais importante para a economia e também que tem uma série de particularidades que a logística vem auxiliar. O que você poderia falar sobre essa evolução da logística? O crescimento econômico que o Brasil apresentou nos últimos 10 anos, né, fez com que algumas evoluções fossem impostas à logística brasileira, né, que até a década de 90 ela era um pouco, né, amadora, digamos assim. Pelo seguinte fato, nos últimos anos, o Brasil chegou a ter crises de escassez de contêineres em portos, porque exportava mais do que comprava, então faltavam contêineres para distribuir mercadoria feita no Brasil, né? Contêineres que precisavam de refrigeração, não existiam tomadas suficientes nos portos, né? Nos últimos anos vem o crescimento imobiliário, né, o crescimento do setor do ramo de construção civil, e isso vem exigindo, né, da logística no Brasil um maior preparo por parte tanto de quem compra como também de quem vende, né, os insumos para a construção. A gente pode trazer aqui uma realidade bem próxima, que já foi debatida aqui, de um insumo muito importante, primordial para a construção civil, que é o cimento, e já teve situações do fornecedor não ter capacidade de distribuir. Aqui a fábrica que fica aqui ao lado da gente, né? Então isso, como é que se faz esse planejamento, tanto do comprador quanto do distribuidor, do produtor? Isso. São alguns limites, às vezes impostos, né, pelo aumento da demanda do produto. Né? O cimento que Mossoró, o Nordeste cresceu mais que o Brasil, né? E Mossoró cresceu mais do que a média da região Nordeste. Então, isso fez com que a demanda por esse insumo se multiplicasse nos últimos anos, e até pouco tempo existia apenas uma fábrica de cimento local, então ela trabalhou no limite da produção. 24 horas de produção, né? Isso. Então qualquer percalço, qualquer problema, até numa máquina, ela praticamente deixa muita gente na mão, né? Isso, porque trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? É verdade. Quais são os principais pontos críticos da logística na construção civil? Uma das principais é não deixar faltar o material. Né? Uma das principais preocupações que os construtores devem ter é justamente porque ele já está pagando a mão de obra, né, do trabalhador todos os dias. Imagine esse trabalhador, né, ficar parado um dia, 2, 3, porque faltou material, né? Imagine um insumo tão importante como o cimento, né, que houve esse problema no fornecimento, né, essa dificuldade no fornecimento local. Então, há necessidade de se ter sistemas de compra, né, e de controle de estoques que permitam, né, que a empresa possa fazer uma programação correta daquilo que vai ser utilizado durante o período. Há necessidade de se ter uma pré-seleção, né, bem feita de fornecedores e uma garantia de que a mercadoria vai chegar no tempo certo.
né? Às vezes, ainda existe um senso comum de que a mercadoria chegar, né, o insumo chegar antes do prazo seria o ideal, mas hoje em dia nem tanto, né? Porque, principalmente, por exemplo, para quem... Armazenagem, né? Armazenagem. Espaço físico para isso. E tem a questão também de você trabalhar com o dinheiro do fornecedor. Não precisa você ter um estoque grande, como antigamente os grandes armazéns, por conta da inflação. Isso. A riqueza, ela era bem material. Então, você era rico porque você tinha um armazém cheio de produto. Correto. No outro dia, hoje era R$1, amanhã já era 10, então você estava praticamente feito. Hoje, ter material em depósito é desperdício, é perder dinheiro, é deixar do dinheiro estar rendendo, né? Então, tem essa questão logística, ela vem alinhar muito isso aí. A grande sacada é você, com o seu crédito, com a sua capacidade, com a sua empresa em ascensão, você trabalhar com o time, o tempo do fornecedor. Você compra no prazo, tempo de você fazer o giro até pagar, até o dinheiro voltar. Isso aí já parte um pouco para a parte financeira, mas a logística está inserida nisso também, né? Exatamente. Se de repente, principalmente para quem constrói em condomínio, que o espaço é reduzido, né? Então você não tem onde armazenar. E na época da inflação, a 80% ao mês, final da década de 80, início da década de 90, estoque era poupança, né? Hoje em dia, estoque é dinheiro parado, e dinheiro parado é prejuízo, né? Então, uma das facilidades que uma logística né? Porque às vezes as pessoas pensam que logística é só transporte, é modal de transporte, mas também é controle, né, de estoque e compra, né? Saber o ponto do pedido, saber quando é que você vai ter que fazer o pedido e a quantidade que tem que ser comprada para evitar esse tipo de Por falar em transporte, eu estive observando, a gente começa a observar um número de transportadoras que tem aqui, que estão presentes no mercado de Mossoró. Se você começar a observar, você vai ver vários galpões com inúmeras transportadoras. Então, é um mercado muito forte em ascensão, né? Um mercado muito rico, expressivo, que às vezes a gente não está ligado com a logística, não está trabalhando com produção, com indústria, então não percebe. Mas se você for observar, principalmente nas margens das BRs, você começa a contar, você se perde com o número de empresas que prestam serviço de transportadora em Mossoró. Isso mostra a pujança e também pelo fato da característica do mercado fornecedor, a indústria está centralizada em São Paulo, né? Uhum. Nós temos uma média de 6 a 10 dias, até 15 dias, para que um pedido ele saia do local de origem e chegue até Mossoró. É um tempo até um pouco alto, né? Essa é uma importância que vem sendo dada ao setor de transportes, justamente pela questão do estoque ter que ser o mínimo possível. Então, você tem que fazer o pedido e o pedido tem que chegar no tempo programado, no tempo planejado. E a questão da quantidade de empresas transportadoras aqui na cidade, né? Nós temos desde empresas que fazem entrega das .com, né, das lojas, onde as pessoas compram. Que vem fortalecendo muito a compra na internet, através da internet. Quem é empreendedor aí que não despertou para a internet, é bom que desperte para as redes sociais também. Gera um negócio. Teve aí a Luísa, que estava no Canadá, vendeu aí mais de 15 apartamentos a partir de 750 mil, chegando até 1,5 milhão. E foi através da internet que teve essa repercussão nacional. Ela chegou do Canadá e já estava muito conhecida no Brasil todo. Você vê, é um fato até pitoresco, mas que mostra a força das redes sociais. A gente não pode estar limitado a isso, né? Correto. Entre aspas, aqui atrapalhando um pouquinho o Júdice. Né? Então, como eu ia dizendo, tem desde empresas que transportam pequenos volumes das .com até empresas que prestam serviço à Petrobras, que transportam grandes volumes, que têm, né, características específicas, como, por exemplo, a energia eólica. Nós vemos aqueles caminhões sendo escoltado, né? Com hélices, né? Então, tudo isso são dificuldades que o setor da logística local, né, vem enfrentando. Eu tenho, por exemplo, alunos no MBA de Logística que eles trabalham, né, em empresas que atuam tanto aqui quanto em Macaé, né, e vêm quinzenalmente, eles ficam fazendo esse eixo Mossoró-Macaé. Né? Aí vem a falta de um outro modal de transporte que a nossa cidade não tem, que ainda é o aéreo, né, para transportar pessoas e cargas. Ótimo. A gente volta à nossa entrevista sobre logística. A construção civil necessita de uma melhoria contínua no seu processo construtivo e nas condições gerenciais de seus canteiros de obras. Devem ter como objetivos a agilização das atividades construtivas, aumento da produtividade e do nível do serviço e diminuição do desperdício, não podendo esse objetivo ser confundido unicamente com redução de custos. Daremos continuidade com a entrevista com o professor Judson Gugel, trazendo especificamente as soluções
para a logística, seja ela para a construção civil, também como para qualquer empresa. A gente volta mostrando o vídeo, que inclusive eu já mostrei no programa Destaque Imobiliário, uma construção de um prédio na China, que foi feito em 15 dias, né? Totalmente construído em 15 dias. Você pode soltar aí. Enquanto isso, o professor Júlio pode ir comentando sobre esse processo de construção. Muito bacana esse vídeo, é impressionante, é verdadeiro, é verídico, né? E nós brasileiros, vamos ainda aprender muito com os chineses, né? Nesse prédio foram utilizados, né, blocos, né, de pré-moldados, e na reportagem que eu vi, diz que nesse prazo de 15 dias, a gente foram construídos 30 andares nesse prédio, né, no Brasil seria construída metade de um andar. Metade de um andar, isso com a obra enxuta, né? Acelerada, né? Exatamente. Então, chegaram a questionar também a segurança desse prédio, né? Só que o construtor, ele garante que o prédio ele resiste a tremores de até 9 graus na escala Richter, que são tremores assim, numa escala que varia até 10, né? Que 10 ainda não há registro de terremoto, então isso aí resiste até 9, né? E eles garantiram que há uma vida útil desse prédio de 6 séculos. Né? Só isso, né? Então, além da rapidez, né, existe também a questão da durabilidade da segurança, ou seja, é eficiência total, né? Então, imagine a operação logística que existe por trás da construção de um prédio como esse, né? Que vai desde do material das fundações do prédio até a mobília. Agora eu queria fazer uma matéria para falar o planejamento dele, né? Ter sido os 3 anos, né? Projeto, tudo, e olhe lá. Ou talvez até mais. Isso é interessante, o brasileiro é muito imediatista, né? E a gente tem que mudar esse pensamento, parar para pensar mais, avaliar, analisar, planejar mais, para gastar muito menos na execução, para não ter esse desperdício, para não ter a perca de tempo, esse achismo, esse encaixe, esse jeitinho brasileiro de fazer as coisas, né? Sai muito caro, né, Júlio? E é sobre essas soluções que eu quero falar. Perfeito. O brasileiro, ele planeja muito pouco, ele destina muito pouco tempo para o planejamento. Em compensação, na hora de executar, devido à falta de planejamento, né, a execução demora mais, né? Existe um outro exemplo que vem do Oriente, que é aquela estrada que foi totalmente destruída. Isso aí foi divulgado em vários jornais. Aquele terremoto que houve no Japão no ano passado, uma estrada, 1,5 km da estrada foi totalmente destruído, né? E em 6 dias foi totalmente recuperado, né? No Brasil, o processo de compra demoraria mais de um mês, né? Só para chegar o material? Só para pelo menos fazer o pedido. Para fazer o pedido? Para fazer o pedido. Para chegar o material aí... Aí você, como professor, quais as soluções que vocês sugerem aí? Existe uma série de fatores que devem ser considerados, desde mudança de cultura, né? Vem da mudança de cultura até a adoção de métodos, né, que envolvam planejamento e que envolvam tecnologias que venham auxiliar a agilidade dos processos, desde do pedido de compra, né, até a chegada do material correto, sem quebra, sem defeito, né, até a própria utilização dele, né, o planejamento da produção, né. A logística ela começa com o planejamento e termina na produção. Qual seria assim, como é que você define essa cadeia de suprimentos, esse fluxo de materiais, a sequência, né, do pedido, vai lá do abastecimento, do transporte, verificação? Existe um gerenciamento, uma tecnologia, um método que simplifique? Existem vários, existem sistemas próprios, né, para que se faça isso, para que se tenha o controle do pedido, para que se tenha o controle do estoque, né, mas a solução efetiva que vai conseguir resolver tudo, ela envolve uma série de fatores, né, não é apenas um sistema de informática que vai resolver, não é apenas um profissional que vai resolver, mas envolve desde o momento de você ter as especificidades certas do que vai ser solicitado, do que vai ser pedido, né? Que você saiba quem é o fornecedor, quem são os fornecedores, que você tenha já uma pré-seleção, né, dos fornecedores. A gente costuma fazer uma analogia com o futebol, né? O Brasil ele tem mais ou menos 20 mil jogadores profissionais. A seleção brasileira tem 22 e só 11 jogam. Bacana. Né? Então, com fornecedores é mais ou menos, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos a mesma coisa. É você ter, né, uma seleção de fornecedores e saber quem são seus titulares, né? E caso um titular venha a faltar, que você tenha um reserva,
né, para poder, né, lhe dar o apoio. Analogia que eu já escutei sobre logística, bacana. Né? Então, assim, após você ter, né, essa em mente, quem seriam a sua seleção de fornecedores, aí você tem que saber prazo de entrega, você tem que saber quando é que você vai solicitar aquele pedido, quando é que você vai precisar daquilo na sua obra, quanto tempo vai durar aquele insumo, né? Você tem que calcular qual vai ser o ponto de pedido, né, da sua próxima compra, ou quais serão os novos materiais, aí envolve outros processos com outros fornecedores, e aí é um ciclo sem fim, né, que só acaba depois que a obra estiver pronta. Né? E na empresa não acaba nunca, né? Não. Porque sempre recomeça. Principalmente as empresas construtoras que terminam uma construção, já começa outra, às vezes já coordenam várias construções ao mesmo tempo. Então, esse cuidado com a parte da logística, ela tem que ser, né, diária, né? Ela é tão importante quanto qualquer outro setor da empresa, tão importante quanto o marketing que vai vender o produto, né? É tão importante quanto a engenharia e a arquitetura que vão desenhar, vão fazer a estrutura, é tão importante quanto as finanças que vão garantir o sustento financeiro da obra, né? É a questão da logística, é você ter com o que trabalhar no período certo, evitando desperdício, né? Evitando retrabalho, que é isso que muitas vezes acontece quando não há um planejamento correto da logística. Com a sua experiência e já sequência através da especialização e lecionando a parte logística, teria algum caso que você pudesse exemplificar de otimização de resultado, alguma consultoria que teve um êxito através de uma mudança, seja ela de comportamento ou de tecnologia? Eu já presenciei casos de empresa que conseguiram melhorar a questão do controle de estoques, que é um fator muito importante, que às vezes as empresas têm prejuízos nos estoques e não sabem por onde está escoando aquele dinheiro. Às vezes existe um ralo e ninguém sabe o que é que ocorre. O comprador, né? Exato. Também influencia bastante, compra o que não precisa, o que não deve, às vezes compra o preço que não cabe. Um percalço, são várias particularidades, né? Isso, compra o que não precisa, é desperdício de dinheiro, desperdício de espaço, né? Mossoró tem uma escassez de depósito, né? Hoje em dia, uma grande empresa vier se instalar aqui, precisar de um depósito temporário para alugar, não vai conseguir. É uma sacada para você que acompanha o mercado imobiliário há muito tempo, já venho falando sobre isso, um centro de CD, de distribuição, com segurança, totalmente fechado, com vários galpões, onde uma empresa dessa grande pode alugar um galpão, tem uma portaria, um vigia, e aí são várias empresas instaladas no mesmo ambiente. Falta em Mossoró, e aí as pessoas querem somente Ctrl-C, Ctrl-V, fazer o que o vizinho está fazendo, esquece de uma tendência de mercado, de uma necessidade do mercado, né? Correto. Investir num centro de galpões, por que não? Eu tenho uma ex-aluna minha que ela tem uma distribuidora, ela precisou fazer uma ampliação, ela não conseguiu encontrar galpões para alugar, ela construiu 5, né, para usar 2. Os outros 3, antes de terminar a construção, já tinha alugado. E o valor agregado é alto, um galpão é a partir de 4, 5 mil, tem galpão até 14, 15, 20 mil, depende da localização, da estrutura e do tamanho também. Muito bacana. Assim, eu conheço o caso de empresas aqui em Mossoró que conseguiram, eu conheço uma empresa específica aqui em Mossoró que ela centralizou o centro de compras dela e ela conseguiu de imediato uma economia de R$400 mil. De imediato, coisa de 2, 3 meses? 2, 3 meses. Uma economia, né? Imagine o que é que se pode fazer em termos de investimento, R$400 mil. R$400 mil, né? No início, imagine com o passar do tempo. Exatamente. Isso com o simples fato de contratou um consultor em logística, né? E esse consultor ele fez com que essa empresa otimizasse a compra, né? A compra e a armazenagem. Com isso aí já gerou uma economia desse montante. Bacana. Professor Júdice, eu agradeço demais a sua vinda aqui. Espero que o telespectador tenha tido assim, esse olhar diferente para a logística, ter dado a importância mais para a logística, procurar se aprofundar mais através da internet, de livros, através de uma pós-graduação, através de um curso rápido ou de informações através de amigos. E gostaria de agradecer demais a sua vinda aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está com dificuldade em comercializar o seu imóvel, se você está com dificuldade de adquirir o seu imóvel, regularizar o seu bem, o seu patrimônio, tirar a sua escritura pública, fazer aquela bendita avaliação atualizada, você está no lugar certo.
está com quem tem mais de 10 anos de experiência, quem distribui informação e conteúdo ao longo dos 10 anos. Temos uma rede de corretores parceiros agregados ao nosso trabalho e você pode contar com a minha participação. Deixe sua pergunta nos comentários abaixo que eu, Davidson Neri, pessoalmente irei responder com maior atenção e maior carinho. Deixa também o teu endereço de e-mail, deixa um like, faça inscrição no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. A sua participação é extremamente importante.